Olá, queridos, graça e paz em Cristo Jesus. Nós estamos mais uma vez reunidos aqui e a minha intenção, a minha oração é sempre ajudar e compartilhar junto com os irmãos aquilo que está registrado na revista Palavra e Vida, em especial agora, neste vídeo, eu gostaria de falar, comentar, compartilhar com você acerca da nona lição, falando sobre honestidade. O título é Seja Honesto, e isso está baseado exatamente no oitavo mandamento, Êxodo capítulo 20, versículo 15, onde está escrito: não furtarás, não matarás. Gostaria muito que você se apropriasse agora dessa lição, desse escrito, para que possamos, junto com a palavra de Deus, entender um pouco mais daquilo a qual Deus nos legou, nos deixou através dos mandamentos. Esta sociedade atual olha para o aspecto do roubo, do furto, e tem um desdém. E a partir desse desdém é que nós trazemos aqui uma ideia de que isso é muito complicado e nos coloca exatamente em rota de colisão para com Deus. Bom, o roubo, o furto, isso não começa aqui, você sabe muito bem que começa lá no Jardim do Éden, quando o casal retira do pé, retira lá da árvore do conhecimento do bem e do mal, e isso é deflagrado como um roubo, como uma desobediência ao nosso Deus, e a partir desse momento nós temos a sociedade em toda envolvida com esse pecado, né? Sabemos que essa ideia é uma proteção de Deus. A partir do quinto mandamento, Deus dirige esses mandamentos todos a nós. É uma proteção. Portanto, quando Deus diz não matarás, não roubarás, é porque nós estamos, Deus está olhando exatamente para nós e sabemos que aquilo que nós iríamos nos apropriar, ter em nós, conosco, poderia ser alvo de saqueadores, de gente que quer o nosso mal. Então Deus deixa isso bem claro para cada um de nós. Você sabe muito bem que a nossa sociedade atual vive apenada, vive presa dentro das suas grades, dos seus muros, dos seus patrimônios, e do lado de fora exatamente está aqueles que querem nos roubar. Portanto, nós que somos cidadãos de bem, donos dos bens, estamos presos e os que querem nos roubar estão do lado de fora soltos. Então, no primeiro ponto aí, eu trago sobre essa ideia da honestidade, falando exatamente sobre o furto, como adquirir aquilo que não é dele, né? De uma maneira fácil, quer ter para consigo aquilo que com muito sacrifício alguém obteve. E aí você pode dizer assim, bom, muito bem, pastor, essa ideia não cabe a nós, porque cristãos certamente não têm essa possibilidade de pensar no roubo. Pois é, eu trago aqui um exemplo de uma escola e que eu trouxe esse exemplo para a minha igreja, né? Recentemente eu fiz uma pesquisa e coloquei numa prancheta, coloquei uma cordinha de propósito, um barbante amarrado numa caneta. Isso foi proposital, né? Proposital. Eu queria fazer isso uma experiência de fato. Estranhamente ninguém veio me procurar. Mas por que amarrou a caneta, pastor? Se aqui não tem ninguém que tenha possibilidade de se apropriar daquilo que não é nosso. Essa caneta é da igreja, essa caneta é sua, essa caneta pertence a outra, não a nós, né? Mas ninguém me procurou. Mas também não foi minha surpresa que, passado umas 2, 3 semanas, a caneta já não estava mais para o lugar. Talvez alguém tenha levado, e é claro, eu quero pensar assim, de uma maneira instintiva, pegou, assinou, colocou no bolso, e colocou o nome ali, botou no bolso e foi embora para casa. Pois é, aí é que está. Esse oitavo mandamento fala exatamente isso, que a gente precisa ter cuidado, porque os primeiros ou os pequenos ladrões entram e abrem, escancaram as portas para os que os grandes ladrões entram e façam a festa. Nós precisamos ter muito cuidado e já ir nos policiando, né? Já ir tentando nos policiar acerca daquilo que pode acontecer com os pequenos furtos. Um segundo ponto aí, a honestidade também é para conosco, né? A nossa fidelidade para com Deus nos dízimos e nas ofertas. Poderia alguém, por exemplo, roubar a Deus? Malaquias vai dizer que sim. Malaquias diz que nós roubamos a Deus nos dízimos e nas ofertas. Roubamos quando nós retemos isso e não descobrimos da nossa importância enquanto cristãos na manutenção da casa de Deus, roubamos isso, retemos isso e não devolvemos a Ele aquilo que Ele nos deu, né? Aquilo que Ele nos concedeu, o que será de nós se Deus não nos dê força para trabalhar, para trazer para casa o pão nosso de cada dia, qual nós santificamos, tributamos a Ele. Portanto, quando nós não retribuímos
nós não pagamos o dízimo, nós devolvemos aquilo que Deus antecipadamente nos concede. Quando nós retemos isso, quando nós não entregamos, Malaquias é incisivo para dizer que nós estamos roubando a Deus. Quando nós chegamos aqui, no terceiro ponto, nós vamos descobrir que existem vários tipos de roubo, né? Como alguém, por exemplo, que retém o imposto que é devido de um trabalhador, o fundo de garantia de um trabalhador que trabalha um tempo todo, quando sai de casa, vai para o trabalho, dedica-se a uma empresa, em determinado momento é mandado embora e os seus direitos, quando ele vai buscar, não foram depositados. Portanto, nós podemos ter, inclusive, esse tipo de roubo e é preciso que a gente se atente, tenha muita atenção para com esse que é o 8º mandamento: não furtarás, não, né, roubarás. Né? O que é do nosso próximo é deles, não faz parte da nossa vida. Se a gente quer conquistar, a gente precisa trabalhar para isso, precisa nos esforçar, nos planejar. Esse planejamento vai fazer com que a gente adquire o bem exatamente daquilo que nós tanto necessitamos para a nossa vida e para a nossa felicidade. Por fim, eu trago aqui um pensamento, no finalzinho, conclusivo, pensando aqui junto com você, né? Será que o achado não é roubado à luz desse mandamento? Eu achei dinheiro, né? Um bolo de dinheiro na rua. Achado não é roubado? É meu? É nosso mesmo? Nós precisamos fazer uma certa avaliação acerca disso. Porque eu tenho certeza absoluta que existem muitas pessoas hoje que estão desempregadas, precisando de um recurso, precisando de levar algo para casa. E ficam orando a Deus, pedindo a Deus, né, para que Deus dê uma saída. Será que essa pessoa encontrar na rua um dinheiro, um bolo de dinheiro, anexado a esse bolo de dinheiro, tem várias faturas, tem uma carteira, tem algo, será que se apropriar desse dinheiro não seria roubo? Será que aquilo ali a gente pode considerar como bênção ou seria que a gente pode considerar como maldição? Portanto, eu gostaria muito que você olhasse para esse tipo de pensamento, olhasse para onde nós estamos cometendo um ato pecaminoso diante de Deus e possivelmente incorrendo exatamente no que a gente chama de 8º mandamento. Que Deus abençoe, que Deus coloque um coração honesto em nós, que os nossos filhos olhem para nós e vejam que a honestidade ainda é o melhor caminho num país corrupto, fadado a políticos cobiçosos que retiram, inclusive, merendas de crianças famintas para o seu bem, para o seu bel prazer. Que Deus possa nos conservar enquanto honestos diante de Deus, no sustento da casa dele, na casa, trazendo sempre à casa do tesouro aquilo que ele antecipadamente nos concede. Essa ideia de trazer o dízimo à casa de Deus tem sido algo fundamental para que a igreja avance em nas suas defragações, no momento da sua obra missionária e principalmente na manutenção do reino de Deus. Que Deus abençoe você, que coloque um coração honesto e que, acima de tudo, os seus filhos, a sua família, a sua geração veja que a honestidade é o melhor caminho para encontrar o reino de Deus. Que Deus te abençoe, seja honesto, acima de tudo, que Deus te abençoe. Fiquem na paz.